'Twas in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. E aí, e a primeira impressão do livro, cara? O que vocês acharam? Só pra gente... Só introdução, não precisa aprofundar, não. É a segunda vez que eu leio o livro, né? E assim, a primeira vez eu confesso que eu me perdi um pouco, assim, não prestei muita atenção nos personagens. E assim, eu me enrolei bastante da primeira vez. Não curti tanto. Aí agora eu li prestando bastante atenção, até fui anotando o nome dos personagens. E assim, é um livro bem legal, entendeu? Eu achei o livro muito bom. É a primeira vez que uma aventura, assim, ler um tipo de livro assim, com essa temática. Já tinha ouvido falar do Gaiman, um cara bem assim, idolatrado por várias pessoas. Mas assim, nunca me aventurei a ler uma coisa assim. Eu gosto muito de fantasia, um outro tipo de fantasia, né? Fantasia de América Latina, esse tipo de coisa assim. Mas foi legal aprender um pouquinho mais da fantasia nórdica, fantasia dos Estados Unidos, que é o que ele tentou fazer aí no livro. Achei muito bacana. Eu já tinha ouvido falar dele também, mas por causa do Sandman. Sim. Eu gosto dessa área de quadrinhos, apesar que eu tenho pouca grana para investir nisso e não gosto muito de ler no computador. Mas que eu posso ler um quadrinho. E sempre vou atrás dos clássicos. Eu lá do Sandman. E aí eu vi esse nome dele. E depois um comentário sobre o Sandman. Americanos. E para ler com vocês nessa empreitada, cara, me encantava muito. Então eu fui prestando bastante atenção assim, na história. Pra ver onde que ele queria chegar, principalmente as metáforas. Sim, um livro cheio de metáfora mesmo, cheio de metáfora. Né, cara, tem categoria, vamos dizer assim, se a gente for querer aplicar, né? Eu acho essa premissa do livro, o momento já vale toda a pena ler, entendeu? Sim. E como eu li só até a metade, não cheguei a ler o livro todo, mas até onde eu fui lendo, eu fui me deliciando assim, com cada parte. Sim. Que bom. Que, como nós, aparentemente, ele tá vivendo a vida dele normal e as coisas começam, o mundo dele cai, tira o chão dele, né? E ele vai vendo um mundo totalmente diferente na frente dele acontecer, coisas estranhas. Tem coisas que a gente percebe que ele não percebe através da narrativa do livro. Na série, no segundo episódio, já tem uma quebra dessa venda dos olhos dele, vamos dizer assim, declaradamente, que é um pouco mais significativo do que no livro. Adianta um pouco essa questão dele se dar conta de que ele é um mundo diferente. E eu achei que não perdeu nada por enquanto, não. Mas acho que não quebrou nada, não. Mas a minha relação com o livro, cara, tá sendo, né, porque eu vou terminar de ler ele ainda, mesmo com os spoilers de hoje, eu não sei que eu... Mas a minha relação com o livro tá sendo assim de acompanhar o cara, sabe? E ver que ele... Às vezes eu fico, sei lá, tenho uma sensação de que é como se eu estivesse andando numa grande totalmente nova. Sabe? Que tem seu ecossistema, tem suas tribos, tem suas autoridades, suas lideranças próprias, seu clima próprio, e eu nunca estive lá antes. E é curioso isso, sabe? Que de forma bem sobrenatural, mas com bastante sutileza, tido acima de tudo. É isso que me pegou no livro, tudo ali, nada ali tá de graça. Hein? Sim. O Ricardo chegou aí. Então, como eu falei pra vocês, eu li o livro faz um tempo já, acho que um ano mais ou menos.
foi meio que surpreendente, assim, na hora que eu li, porque tipo, eu não sabia nada, assim, foi interessante que eu não... Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim. Então eu não tinha... Não tinha lido nada, assim, tipo, na internet, nem ouvido falar, assim, sobre o livro. Pô, cara, eu lembro que eu grudei, assim, no livro, assim, eu não consegui parar de ler até terminar, assim, acho que deve ter lido, tipo, em 3 dias, 4 dias, coisas assim. Foi bem rápido, assim, que eu engoli o livro. E eu achei que tipo, é um livro que eu preciso ler de novo, assim, sabe? É um livro que tem muito, como o Vinícius falou, nada de graça, né? Então tem muita informação e tipo, uma leitura só é muito, muito difícil absorver tudo. O Gaiman, ele é muito detalhista, né? Em tudo que ele escreve, tudo que ele faz. Então eu acho que eu tenho essa impressão que ele é um livro muito rico, assim. Eu até tinha falado isso, Ricardo, antes de você chegar, que eu precisei ler 2 vezes para entender bem o livro. A primeira vez eu me perdi um pouco na leitura e na segunda eu peguei muito mais detalhes do que da primeira vez. Eu não gosto muito de literatura descritiva. E para mim, realmente, essa foi a maior dificuldade com o livro. Vocês estão falando, o autor, ele valoriza muito os detalhes, ele é super descritivo. E como o Vinícius falou, mais uma vez eu repeti, nada é de graça, né, no livro. Tudo tem um motivo, um propósito, uma razão. E isso deixa o livro bem denso, assim. Para mim, foi bem cansativo e eu não terminei o livro. Então vou ficar com vocês só no começo. Mas assim, apesar dele ser quando eu falo detalhista, eu não falo no sentido de que ele descreve tudo, assim, ele não... o Shadow entra numa casa, ele não descreve toda a casa, assim, ele tem uma... Acho que o game ele é diferente dos autores de fantasias que você vai para autores de fantasia principalmente medieval, que eles gostam de detalhar tudo. Eu acho que o que eu gosto muito dele é porque ele não entrega tudo. Eu acho que é a característica principal dele. Tem muita coisa que é entre as linhas dos textos, sabe? Sim. Que você percebe o que está acontecendo. Então, assim, é um livro que, ao mesmo tempo, você tem que prestar muita atenção quando está lendo, mas você tem que imaginar muito o que está acontecendo, sabe? E eu acho engraçado que, às vezes, você vai imaginando a cena e tal, acontece algo que quebra toda a sua construção, e às vezes você tem que voltar e reconstruir na sua cabeça a cena. Falar, não, calma. Então beleza, então eu vou reconstruir daqui. Aí, porque ele tem umas paradas muito surpreendentes no texto. Mas ele deixa muita coisa vaga, assim, muita coisa que você tem que perceber que está acontecendo. Ele não sai falando de uma vez, assim, eu achei uma característica muito legal. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. A primeira parte, quando ele tá na cadeia, eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu gostei muito, sim, dessa primeira... quando ele te chama a atenção, quando o quebre que a fantasia faz, quando ele se encontra de novo com o Wednesday, depois do avião ele se encontra de novo com o Wednesday no bar, né? O Wednesday aparece assim do nada, depois, né? Muito rápido. E eu gostei muito desse quebre de página, em que essa entrada da fantasia no livro eu gostei muito, né? Porque em primeiro momento parece uma história comum de um cara que está saindo da cadeia, acontece uma desgraça com ele, a mulher morre num acidente, mas eu gostei muito dessa entrada do Wednesday na história e como que ele construiu isso. Eu achei muito interessante a construção do personagem, né? Do começo, porque como a história ela é contada muito focada no personagem do Shadow, a gente meio que a gente torce pelo Shadow, né? A gente tá no time do Shadow. E eu acho que rola uma identificação, né? O personagem dele. Porque, como alguém falou aí já, ele é um cara comum, que tá vivendo uma vida comum. E
E, bom, as coisas ruins acontecem com ele. E, assim, eu achei muito interessante o fato, por exemplo, de não ter muita ênfase no motivo de por que o Shadow vai pra cadeia. Não tem muita ênfase nisso. Eu acho que talvez isso seja proposital, no sentido de que, até mesmo para construir essa identificação com o leitor. É que o Sheldon, ele tem uma característica que é interessante, que ele é um cara grande, né, pelo que falam, um cara grande, forte, e aparentemente ele tem um coração bom, né, então fica meio essa contradição, assim, né. É quando a gente vê uma pessoa que é muito, vamos dizer, formato de ogro, mas a gente acha conceitualmente que a pessoa é ruim. Sim. Mas não, ele tem um coração bom, né. E também tem a questão que ele começa o livro já tendo uma tragédia, né? Ele perde. Depois o cara que ia dar o emprego para ele. Então, assim, é um cara comum mesmo. Tu vê que coisas comuns acontecem a ele. E assim, na semana que o cara tá saindo da cadeia, acontece, tudo acaba, né? Tudo que ele tinha programado durante todos os anos que ele passou na cadeia, tudo muda de uma hora para outra. É engraçado, né, que essa experiência dele de sair da cadeia, ele tá ali com o Loki, que é o colega de cela dele, né? E ele era o cara meio que malandrão da cadeia que explicava pra ele como é que ele tinha que viver ali, mas ele tava preocupado mesmo na hora que ele fosse sair, né? Que ele lia o tempo todo, ele queria sair dali um cara melhor, totalmente diferente, quase tentativa a felicidade da mulher dele. Só que aí quando ele sai, não só a mulher dele, que era a única, pelo que ele vai demonstrando através do livro, era a única dele para uma vida social de bem, né, de paz, porque por ele ser um cara grande, a vida sempre tentou empurrar ele para ser o das paradas, né? Então quando ela morre, não sobra nada para ele ser alguém de... mesmo que ela tá traindo ele, mas ela já pede perdão e continua dali pra frente, sabe? Morreu, já era, e ele sai da cadeia realmente sem chão, sem mundo, assim. E pensando nisso agora aqui, eu lembrei da minha conversão, porque eu era adolescente ainda, no final da adolescência, né? Eu já vou dizer que era final, apesar de estar 17, hoje eu acho que adolescente até os 21 mesmo. Mas a questão é que eu era um cara muito crítico da sociedade, achava tudo uma merda, achava que era um tempo eu estudar para ter uma profissão, trabalhar para sustentar um mundo que eu achava completamente injusto e terrível para a maioria das pessoas. E eu vivia assim, tinha meus próprios conceitos. Eu briguei na igreja todo dia de manhã, desde os 7 anos de idade. Já era até membro da igreja, por uma fase que eu passei mais religiosa, mas não tinha meu coração em Cristo. Aí, naquela manhã, passou da carta do inferno. Você já viu esse vídeo, que é se um cara morresse, ele poderia mandar uma carta para o amigo dele cristão, e que ele teria escrito. E aí na carta ele escreve para o amigo dele que ele sempre tentou puxar assunto sobre religião, ele estava nos momentos mais frágeis, queria refletir sobre isso. Ele desviava. E agora ele estava naquela situação e ele não tinha mais chances. Isso me fez, isso meio que tirou todas as minhas bases de argumentação e racionalismo que eu tinha, que era a minha desculpa para ser mais um no mundo e não fazer diferença. Porque eu tinha um grupo de amigos que a gente se gostava muito, a gente vivia junto. E eu estou na igreja há 10 anos ouvindo a mensagem do Evangelho e eu não creio, mas também não vivo ela intensamente. Mesmo assim, esses amigos que eu curto tanto, eu nunca tive a coragem de conversar com eles sobre isso e dizer dessa esperança que essa galera apresenta. Eu sempre dou uma desculpa de que eles são falsos ou que eles falam isso da boca para fora, mas vivem outra realidade. Sempre dando desculpas
talvez uma coisa que venha a eles. Eu sou tão hipócrita quanto todo mundo que eu chamo de hipócrita. Eu sou tão errado e sujo como todo mundo que acusa de ser errado e sujo. Esse mundo vil que eu odeio, eu sou mesmo pecinha desse quebra-cabeça, sabe? Porque a maior prova é que meus amigos estão aqui e eu não compartilho com eles uma das coisas mais valiosas que eu lido toda semana. Horas. E eu acho que dá pra fazer essa alegoria Shadow que sai da cadeia achando que ele vai ser uma pessoa melhor. Quando a gente perde esse chão, é a oportunidade de vislumbrar um mundo novo, né? A gente tá com o nosso coração totalmente aberto, é isso que a gente chama de conversão, né? Quando ele sai da cadeia com o mundo dele idealizado, totalmente esfacelado, ruído, ele vai pro novo mundo totalmente aberto. Você vê que ele não se espanta com nada, ele tá sempre meio frio em relação às coisas. Sim, isso é verdade. Isso é uma característica claro. bem profunda nele. De primeira, eu acho que você não consegue perceber quem é ele, assim, cara, tipo, reage. Acontecem várias coisas, o fato do Wednesday aparecer do nada, dele ver atos de magia, coisas assim sobrenaturais, a morte até da própria esposa. Ele tá desviado, né? Ele perdeu tudo. E ele não reage. Isso aí eu achei bem interessante também no primeiro momento. Mais na frente no livro, eles até o próprio Wednesday fala com ele, cara, reage, tipo, você não me fala nada. Ele até fala com ele, assim. Achei muito legal, muito interessante esse aspecto dele. Ele não tem que perder, na verdade. Exatamente, não tem nada a perder. Queria fazer uma pergunta. Depois que eu queria saber como que vocês entenderam isso, que ficou bem enigmático para mim. Depois que o Matsui dá essa moeda dourada para ele, né, quando ele se encontra pela primeira vez, e o cara faz essa magia louca para ele, e ele leva essa moeda pro enterro da Laura, para a esposa dele, e ele joga essa moeda, e foi essa moeda que fez ressuscitar a Laura, né, a esposa. Aí eu queria, como vocês interpretaram isso? Foi a moeda era o que nesse caso? Tanto assim que depois, mais na frente, não sei se os que não leram ainda leram, mas mais na frente o Matsui pede essa moeda de volta, porque assim ele percebeu que fez merda entregando, ele precisa pagar, né? Ele fez merda dando essa moeda pro Shadow. Aí eu queria saber como vocês interpretaram essa figura da moeda aí, que assim eu achei, ressuscitou, mas aí essa moeda era o quê? Eu li essa parte hoje, cara, não tive tempo pra pensar nisso não, mas agora que você falou, aquela moeda ela dava uma espécie de vitalidade pra criatura Leprechaun. Sim, verdade. Exatamente ressuscitou a alma da Laura, talvez o desejo dela de ajudar ele, ou simplesmente pelo acaso da coisa, sabe? Da moeda ali, e ela ser uma moeda de idade, de força vital, vamos dizer assim. Tanto assim que quando o cara pede de volta, ele tava bem mal, né? Ele tinha se alcoolizado totalmente, ele tava meio que à beira da morte quase, né? E por isso que eu achei assim estranho essa figura da moeda ser tão importante aí pra ele. E no começo pareceu bem insignificante, né? Eu acho que assim, é só um símbolo que o Gaiman usou, entendeu? Eu acho que não tem nada de especial não. Tanto que também ele recebe aquela outra moeda de prata, né? Só que ela não tem de ouro, né? Mas eu acho que é só um símbolo mesmo. Também tem a questão do Shadow fazer os truques com moeda, né? Então, mas eu acho que não tem nada demais. Ele poderia ter usado qualquer outra coisa. Não conseguia se linkar com nada a questão da moeda. É uma boa questão, cara. Vou pesquisar, porque eu acho que o Gaiman não ia colocar isso de graça não, velho. Tem uma coisa que eu queria falar, que voltando anteriormente, quando você falou da esposa dele, que é uma coisa que eu acho muito interessante no livro do Gaiman.
porque assim, na cadeia ele constrói uma figura da esposa dele pro leitor, Sim, né? uma coisa bem Então, bonita, ele dá- romântica, né? Que a esposa dele era a esposa fiel. E quando a gente descobre que ela não é fiel a ele, e da forma como existe uma quebra. Então, assim, eu acho que a partir dali, tudo que a gente lê, a gente desconfia. Sabe? Tipo assim, porque a gente foi construído um personagem pra gente que foi quebrado tudo aquilo que a gente construiu na cabeça. A pessoa era totalmente diferente do que ele falava pra gente. E eu acho que por isso que é interessante falar que o Neil Gaiman não coloca as coisas à toa. Porque ele também demonstra no livro isso, através dessa história da esposa dele. De que o que a gente está enxergando ali, o que a gente está lendo, talvez nem tudo seja verdade, nem tudo seja daquela forma, e tudo pode ser desconstruído de uma hora para outra, né? Eu queria aproveitar o que o Ricardo falou, que eu até coloquei na pauta, a figura da Laura no livro. Que assim, eu coloquei até como um tópico diferente, porque é bem interessante, né, o que acontece, o papel que ela tem no final. Acho que não vale a pena falar por enquanto isso, mas assim, como vocês enxergaram a figura dela no livro, assim, porque eles têm o quê? Eles devem ter uns 3 ou 4 encontros no livro todo, depois que ela morre, né, e ela aparece para ele umas 4, 5 vezes, uma coisa assim, e todos os diálogos são bem assim, são bem interessantes. Tem alguns que são até pesados, ela fala umas coisas bem estranhas mesmo. A Laura tem um papel muito importante, Sim. né? Ela tá no meio da trama toda, ela participa em vários momentos de forma importante. E assim, só para complementar o que o Ricardo falou, que ele o Shandor faz uma visão dela na cadeia e depois é tudo ao contrário, né? Devido à traição e tal. Mas assim, eu achei legal a forma que ela se redimiu, entendeu? Sim, Porque ela chega e fala que ela ficou sozinha aquele tempo, então acabou que isso levou à traição. Mas aí ela naquela noite ela estava lá no carro para poder terminar com o cara, né? E porque ela gostava realmente do Shadow e também da forma que ela participa, né, salvando até ele em alguns momentos. Ela se redimiu. Mas assim, ela só teve essa participação importante devido à moeda, né? Porque ela não tem nada de mística nela, né? A não ser a moeda Porque ela tá morta, né, cara? que o Shadow tem. Ela tá morta. Ela tá morta fisicamente. Sim. Mas mentalmente não. Porque ela tem sentimentos. Ela tem o remorso. Ela tem o amor por ele. Ela é inteligente, tanto que ela mata pessoas por ele, para proteger ele. Então assim, ela não é um zumbi. Ela é uma figura interessante. Porque o zumbi é aquele que tá morto, mas que ele tem a parte física ali, mas ele não consegue pensar, raciocinar, ter sentimento, etc. Ele só tem o instinto de sobrevivência. Ela não. Ela tem ela é morta porque ela é toda fria. O Sheldon toca nela e ela é um gelo. Mas ao mesmo tempo ela tem todo o amor por ele ainda, todos os sentimentos que ela tinha como viva. E tanto que tem momentos que ela fica com raiva dele, né? Nem todo momento ela tá. Parece que ela tá ela tá confusa também. Sim, ela tá bem. Ele é um personagem bem confuso, assim. Com certeza. Essa questão do sentimento, eu acho interessante que ela, assim, não é os mesmos sentimentos de quando ela estava viva, porque quando ela mata os caras, ela fala, agora que eu tô morta, eu não sinto mais nada fazendo isso, entendeu? É um pouco diferente, não é exatamente antes da morte dela. Ela tá ali, mas não tá tão ali, né? Sim. Mas, assim, eu achei as partes que ela aparece legais, mas, narrativamente falando, eu achei ela meio frágil, sabe? Ela parecia muito descaradamente uma ferramenta de roteiro para direcionar as coisas na direção que precisava, sabe?
o Shadow precisava de alguém para tirar ele do cativeiro, aí de repente a mulher dele aparece, revive, super poderosa e resolve as coisas, sabe? E o que ela fez no livro inteiro foi isso, sabe? Ela não tem uma história própria, ela tá lá o tempo todo para servir ao Shadow. É uma característica da fantasia, né? De ter esse elemento que tem o pó de príncipe pra salvar. Sim, é comum, meio que natural, talvez esperado, mas de alguma forma eu esperava que fosse um pouco mais escondido, sabe? Eu entendo o que Isaac tá falando, que minha opinião bem pessoal do livro, em alguns momentos eu achei algumas coisas assim muito óbvias, muito assim, sério, tipo, isso é como, tipo, já sabia que isso ia acontecer. Uma narrativa um pouco assim, não sei se pouco trabalhada, mas de repente um pouco óbvia, não sei, foi uma opinião bem pessoal, assim, falando de forma bem geral. Eu acho que uma palavra boa talvez fosse simples, né? Sim. Que ela tem poucas surpresas, talvez, na história, sabe? É bem o que alguém falou que eu esqueci o nome. Mas que ele é uma história de fantasia, então tem aqueles clichês da fantasia, né? Eu não cheguei a ver todos os detalhes com a Laura, mas realmente pode ter sido usado dessa forma como um artifício de dar continuidade na história e tal. Mas, se você parar pra pensar bem também, acho que sutileza num mundo onde está sendo revelado que tudo tem uma mão divina, acho que não fica tão assim, né? Acho que não fica tão esquisito de você ter um anjo da guarda, vamos dizer assim. É uma espécie de metalinguagem, né? Tipo isso. Que, sei lá, ela também não tem um arco narrativo porque ela tá morta, então ela não vai evoluir, sabe? Não vai mudar tanto assim, não vai aprender nada. Que é o que acontece com ela, né? Ela começa e acaba do mesmo jeito a história. Cara, bom, passando aí um pouquinho, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa da Laura, mas o encontro aí do Shadow já no finalzinho do primeiro capítulo com esse deus da tecnologia, eu acho que essa parte, cara, é muito boa. Na verdade, eu acho que todos os encontros do Shadow com os deuses novos são muito boas, são muito filosóficas. Eu curti muito essas partes. Acho que essas partes dele dialogando aí com os deuses, tanto com os antigos, tanto com os novos, eu achei fantástico. E essa aí custou a reconhecer. Eu só reconheci que era o deus da tecnologia porque o Ricardo comentou, o Antônio comentou lá na planilha, eu acho. Aí eu falei, é verdade. E a minha esposa também falou, não, mas eu já tinha percebido por causa dos olhos verdes, né, que parecia uma tela de um computador. Eu custei entender um pouquinho essa parte. Eu também achei meio vago. Eu fiquei, sei lá, deve ser alguma coisa tecnológica, né? Eu tava esperando, sei lá, ele é o deus da internet, sabe? Ou da uma coisa mais específica. Porque o livro foi até pro Shadow também, porque ele não sabia de nada até o momento, né? Uhum. Na época a internet era aquilo que ele escreve no livro, um codinho que fica no computador, né? Em que ano que ele escreveu esse livro? 2001, se eu não me engano. 2001? De comecinho assim do boom da internet. Na internet já. Eu acho que ele nem fez referência à internet. Eu acho que ele era só tecnologia mesmo. Eu assim, a parte do Deus da tecnologia, sei lá, eu não cheguei até no final, tá, gente? Então posso estar falando uma merda. Mas eu achei muito, muito significativo mesmo. E de cara, assim, poxa, foi uma das partes que eu mais gostei, assim, de ter lido, porque a força com que esse Deus aparece é surreal e, assim, tipo, fala que é só clicar em delete que eu acabo com o Wednesday, né? E eu achei isso muito incrível. E, assim, eu não sabia que esse livro tinha sido escrito em 2001, mas, considerando agora essa informação, eu acho ainda mais significativo, porque, poxa, meio que aconteceu, né, assim, a tecnologia comeu tudo, assim, tá comendo tudo. É um Deus super estabelecido, um poder de que ninguém tira. Aí eu lembro do monstro, cara, vocês sabem o nome dele, não é possível.
um escritor? Ele fez umas previsões sobre computação também que já são assustadoras, cara. O Asimov, o Arthur C. Clarke. Esse mesmo. Ele morreu acho que no final dos anos 80 Cara, ou no começo dos anos 90. Eu tenho uma dívida com isso, é porque eu não sou muito chegado a esses escritores, você sabe? Eu não sou muito chegado. Mas eu tenho uma dívida com isso. Então assim, pro cara como Gamer, que a gente percebe que é bem nerd, que manja muito das coisas, é um ávido por conhecimento, não seria estranho manjar um pouco desse tipo de visão do futuro, né? Essas previsões do futuro tecnológico, elas estavam em voga nos anos 80, anos 90, com certeza ele leu muito sobre isso. Pelas características do livro, dá a impressão que ele faz um livro pro começo dos anos 90, ou anos 80. Mas eu acho que o livro ele não quis se passar nos anos 2000 também, né? Não sei se tá na pauta aí falar sobre os deuses e a construção dos deuses. Tá, cara, por exemplo, eu tô meio que tentando seguir a ordem aqui. Tá, assim, tem várias partes em que... Mas se você quiser ir falando aí, a gente já pode agarrar. Por exemplo, agora, eu achei legal, por exemplo, quando ele já encontra com o primeiro deus, com... Cara, nem se pronuncia isso aí, Zizerbok, uma coisa assim. Quando ele encontra com as 3 irmãs russas. Cara, ele viria sendo... Vocês interpretaram... Ele não é Thor, né? Não é Thor. Eu achei que era Thor por causa do Não. Mas no finalzinho eu descubro que não era, não. Que ele é essa divindade mesmo. Esse Zernobog, sei lá como fala. Algum dos habitantes de Asgard, né? Não, é uma divindade eslava, diferente da mitologia nórdica, sabe? É outra coisa. É porque ele tá com 3 irmãs russas. Sim, eu pensei um pouco nisso também, mas aí eu cheguei a procurar na internet pra descobrir se, sei lá, tava com um nome diferente, mas o nome é esse mesmo. Aí tem o pessoal eslavo lá que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Que é o que faz sentido, né? A história são dos deuses que estão sendo esquecidos. Uma coisa que eu achei interessante quando eu li foi que assim, tem um amigo meu, né, que ele me apresentou um livro e ele é ateu e tal, e ele não tem nenhuma preocupação por isso, do cristianismo e tal, ele não liga muito. E ele falou, pô, esse livro é muito foda, e depois quando eu li, a gente foi conversar um pouco, e ele falou, essa ideia da idolatria pra construção de deuses é uma parada, tipo, super genial, não sei o que. Eu falei, cara, realmente é muito boa, só que, tipo assim, quem é cristão tá tão acostumado com essa ideia que ela não é surpreendente, né? Tipo, pra quem não é cristão, é um negócio que, tipo, de outro mundo, sabe? Tipo, putz, que ideia fantástica, mas não é uma ideia fantástica, assim. É uma ideia fantástica, mas assim, Realmente, excelente, Ricardo. Não é uma questão, que assim, que a gente se surpreendeu quando o Gaiman escreve isso. É uma coisa que, não, beleza, realmente... A questão é, tem coisa que ele coloca que é um pouco mais surpreendente, que seria o deus da estrada, alguns específicos que a gente não pensa, mas a ideia geral é uma coisa que pra gente era bem comum, assim, quem já tá acostumado com o cristianismo é bem comum. Mas é interessante a fantasia disso, né? E aí assim, eu fiquei pensando, cara, como o cristianismo tem tantas ideias boas pra algumas coisas, mas a gente não aproveita, né? Porque, cara, se fosse um cara que fosse cristão mesmo escrevendo uma parada sobre isso, é uma ideia fantástica, assim, tipo, até de propagação do evangelho, de alcance, de alertar a sociedade pra isso. Ricardo. Não precisa ser um cara de fora falar sobre isso. A gente perde essa oportunidade como cristãos, infelizmente, porque a Bíblia é um livro, é uma literatura sobre a qual a maioria das outras se constrói. Quando a gente estuda, eu sou de letras, né? Quando a gente estuda uma matéria que se chama Análise do Discurso, existe uma premissa básica de que não existe nenhum discurso novo. Tudo que se diz, tudo que se escreve é um eco do que já foi dito anteriormente. Então a Bíblia, como essa obra literária, sei lá,
antiquíssima, não tem nenhuma palavra para caracterizar em questão de idade a Bíblia. Um referencial literário para a maioria das coisas que se produz, se não para todas, né? Às vezes no sentido de alternância, às vezes em oposição, às vezes em similaridade. E assim, agora falando mais assim da igreja mesmo, pelo menos a igreja da América, né, que é o que a gente tem mais contato, a gente perde essa oportunidade de relacionar isso, até porque a gente não sabe. A nossa falta de conhecimento é tão grande que a gente não consegue fazer essas conexões literárias, que são conexões culturais e que podem nos levar a relacionamentos com pessoas, como você mesmo citou, que negam a existência divina. Eu acho que muito crente não vai pegar um livro com o título de Deuses Americanos para ler, né? Então acho que já começa por aí, né? Em relação, a gente até pode já entrar mais fundo nessa questão da construção aí dos deuses, porque acho que é algo que permeia o livro todo, né? Achei muito legal isso do Gaiman levantar essa questão da existência desse outro plano, né? De que a gente mora entre deuses, de que existe esse plano espiritual, esse plano místico, de fantasia. E uma das coisas que mais gostei, que eu ficava comentando a toda hora com a Mila, essa ideia que ele levanta do esquecimento. Achei muito, muito interessante. De como os deuses reclamam dessa questão de serem esquecidos, de que eles perdem força quando eles são esquecidos. A ideia da imigração também, né, que quando as pessoas vêm de fora, uma grande crítica que ele faz, né, usando a fantasia, a questão dos problemas migratórios nos Estados Unidos, quando eles vêm com os deuses, e como os deuses ajudam eles, no caso. Por exemplo, tem até uma dessas histórias paralelas que tem no final dos capítulos. Tem uma história de dois gêmeos que foram separados quando eram crianças, e que o que ajudou eles na escravidão foi o contato com esses deuses. Então, assim, achei muito interessante isso, como ele faz uma crítica a essa questão, né, das ideias místicas, e também como os deuses também, essa questão da idolatria aprisiona as pessoas. Mas também ele também falou dessa outra parte, de como essa ideia de religião, de deuses, ajudou as pessoas, os imigrantes, a passar pelos perrengues que passaram. Uma coisa que eu achei interessante na época que eu li é que quando eu terminei de ler Deus Americano, eu fui ler o livro de Samuel, que fala um pouco sobre o conflito dos filisteus com os hebreus. E eu tava... foi muito interessante, assim, quando eu li o Neil Gaiman me fez me ver de outra forma o livro de Samuel, sabe? Quando eu fui... Porque eu comecei a querer entender o que os filisteus pensavam. Então, assim, eu falava, cara, os filisteus, eles não eram somente... Eles não eram um povo que adorava o diabo. O filisteu era só um povo que tinha um Deus e que não conhecia Jeová. Da mesma forma como você falou dos gêmeos, da mesma forma como é falado no livro inteiro sobre vários povos. Eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E por isso eles conhecem outros deuses. E aí eu comecei a enxergar, então assim, por mais que eu discorde disso, da forma do Deus dele, discorde da visão religiosa dele, eu tenho que realmente respeitar isso. Sim. Porque é uma coisa assim que não é por maldade. A idolatria deles pelo Deus que for não era simplesmente por maldade. E ele respeitava o Jeová. Eu acho que eu acho que os filisteus respeitavam muito mais o Deus dos hebreus do que os hebreus respeitavam a cultura dos filisteus. Porque, por exemplo, quando você vai ver que eles roubam a arca e eles levam Deus, o Senhor, pro povo deles, e Deus começa a fazer algumas coisas ali que eles começam a perceber que eles fizeram merda,
eles sacrificam Eles ficam por muito Jeová. assustados. Assim. Eles ficam muito assustados, eles se arrependem do que faz e eles mandam para outro lugar. E porque assim, eles até dizem que, eu sei que Jeová é o Deus superior de todos, mas é que esse nosso Deus ele faz coisas especiais por nós. Ele nos olha, ele nos olha de uma forma até diferente do que o próprio o Deus Supremo olha pra gente. Então, assim, é uma questão bem inocente deles, vamos dizer assim. Da mesma forma como era inocente para os gêmeos, da mesma forma como é inocente para um monte de gente que é caracterizado no livro, que não conhecia outro Deus e tinha tinha o seu próprio Deus como uma questão muito mais pessoal, né? Essa visão sobre a divindade, a questão, às vezes, do genocídio, questões de você extirpar uma cultura ou até um povo, pelo pretexto da religião, às vezes, né? Sobre a imposição da cultura. É uma coisa realmente assim, do ponto de vista evangélico, pelo menos brasileiro, acho que americano deve ser pior ainda, a norte-americana, né? A gente a gente herda muita coisa desse colonialismo. Nisso os batistas têm um mérito, que a liderança batista que saiu da Inglaterra para os Estados Unidos foi o primeiro a conseguir uma licença para ter um estado sem religião oficial. Eles pediram ao rei, foi concedido. Mas fora Rhode Island, todos os outros estados tinham sua religião, recebia impostos para poder bancar ela ali. E a maioria era protestante, a maioria era anglicana ou outro tipo, talvez a igreja holandesa. Dependia da confissão de fé ali. Na Inglaterra tinha mais presbiteriano e anglicano. As culturas que foram aderindo ali, foram colonizando depois, geralmente eram escravos, né? Eram os negros. Ou eram os árabes, os judeus que ficaram sem né? Durante muito tempo peregrinando. E junto dos ingleses iam lá os irlandeses, são vizinhos, iam aqueles países da Europa ali que tinham boa relação com a Inglaterra. Mas a cultura vai se diluindo, você tem muitos guetos lá, né? Agora, o mais interessante é como que isso se reflete no Brasil depois, por exemplo, ser fruto de missão, quer dizer, o Brasil protestante, né? Ser muito fruto protestante dos moldes da Inglaterra, dos moldes dos Estados Unidos, que é aquele negócio de levar junto do Evangelho a civilização. E nada mais é do que o modo de vida, né, europeu, anglo-americano. Nada mais é do que aquilo ali, você usar aquelas roupas, usar aquele palavreado e tal. E hoje a gente está aí, décadas e décadas depois, acho que 100 anos depois, já completou 100 anos da vinda de protestantes no Brasil, tem alguns anos, tentando construir, na verdade a América Latina toda faz esse movimento de tentar construir uma teologia latino-americana, uma teologia que dialoga ao nosso povo. Por isso, acontece aquilo que o Antônio falou. O nosso povo tem muita dificuldade de pegar um livro chamado Deuses Americanos para ler. A reação mais normal é a Deus que me livre. Eu não vou ler uma parada pagã dessa. Pra que eu vou encher minha cabeça de paganismo, sabe? Porque os americanos ensinaram para a maioria de nós, principalmente depois da confusão que eles tiveram com os teólogos liberais, você lidar com o mundo é uma coisa extremamente perigosa, uma coisa nociva, vai te tornar um humanista. Se você der muita atenção para as artes que não são sacras, daqui a pouco você está defendendo o dia da libertação, daqui a pouco você está se importando muito com as pessoas. Só, Vinícius, só um parênteses com o que você falou. Você lembrou que o Antônio disse que crente não vai ler um livro de americanos. E uma situação que eu passei é que eu fui indicar o livro Crônica de Nárnia para uma pessoa, para uma adolescente da minha igreja, há bastante tempo atrás isso. E aí a mãe dela olhou só a capa do livro
E ela falou assim, minha filha não vai ler esse livro não, com esse leão aí na capa, Deus me livre. E a menina não leu o livro, cara. Tipo, triste, assim, é foda e é triste ao mesmo tempo. E o Leão de Nárnia, ele faz uma referência a Jesus Cristo, não, né, cara? cara? Não, Crônicas de Nárnia Claro. é uma parada assim. Porra. Aí, por exemplo, aí você tem um cara que aproveitou a história bíblica e fez um negócio muito bom. Colocou o cristianismo de uma forma muito criativa, muito inteligente. Você tem o Tolkien também, o pai também da Terra-média aí, que também fez algo muito, assim, cristãos de cara. A gente sabe que são cristãos por causa da história, e são, assim, abertamente cristãos, as obras deles são abertamente cristãs também. Aí você tem dois grandes alegóricos, não sei se a gente pode chamar de alegóricos. O Tolkien, ele é o que o pós-crente chama de velho mentiroso, porque ele não admitia ele não admitia que era alegoria, mas a gente sabe que ele é mentiroso. Well, meet me, Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my... A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. E essa segunda parte, cara, me entediou um pouco, que é a parte em que o Shadow fica nesse povinho, né, like say. E assim, eu sei que é importante para a história, mais para o final, mas assim, eu realmente achei que a narrativa caiu um pouquinho e me entediou bastante. Foi difícil ler essa parte. É um pouquinho arrastado demais, né? Muito arrastado, muito arrastado. Eu até acho essa parte de Lake City assim, legal, mas se fosse outro livro, entendeu? Porque eu gosto eu gosto de livros que descrevem que se passa em cidadezinhas pequenas, que ele descreve assim, o cara vai tomar o café, descreve como é que é o café, descreve as lojinhas, tudo, entendeu? Mas assim, eu acho que dentro do livro ele só ocupou espaço mesmo, entendeu? Eu acho que se fosse um outro livro à parte, até um derivado do livro, igual tem alguns livros que são derivados de deuses americanos, eu acho que seria até interessante, mas eu acho que aí não só atrapalhou mesmo. Mas ela tem um significado, eu acho, a cidade. Assim, Sim, que é um período de paz pra ele, sabe? Sim. É um período de que ele fala, ninguém sabe quem ele é, sabe? Ninguém conhece ele. Ele tem um nome diferente. Ele pode viver uma vida nova ali, vamos dizer assim, né? Durante um período. Então, meio que assim, ao mesmo tempo que pode ser realmente que seja alongada essa parte, mas quando eu li, eu lembro que eu fiquei assim, foi um período meio que de alívio pro próprio personagem, sabe? Tipo, cara, parece que assim, ele tá merecendo essa série, sabe? Eu senti isso. E pode ser também que pode ser que esse pedaço seja meio arrastado, meio que pra dar pra gente a impressão que ele tá tendo daquele período da vida, sabe? Que não acontece nada, é sempre aquela vidinha normal da cidade pequena que faz todo dia a mesma coisa, sabe? Assim, é um argumento meio frágil, sabe? Porque aí qualquer coisa você pode usar como desculpa, mas sei lá, é uma coisa que cabe um pouco no livro, eu gostei sabe? muito de descobrir como que ele usou essa cidade para explicar uma coisa no final, assim, cara, incrível. Eu acho o final, essa quarta parte, essa parte final, quando ele explica o que acontecia na cidade, a função dessa cidade, o cara que morava lá, eu achei fantástico. Todo mundo já foi até o final do livro que tá aqui agora? Sim. Não, mas pode falar. Pode falar? Sei lá, eu achei meio estranho, sabe? Eu não entendi muito bem, assim, do nada o cara... Quer dizer, durante o livro todo, na cidade, eu imaginei que, tipo, algum desses velhos que moram nessa cidade
mostra um deus, sabe? É um Eu deus. sabia que tinha treta na cidade. Eu achei que essa treta ia aparecer logo, assim, tipo, enquanto ele estava na cidade. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. É que eu acho que o gamer ele pode ter feito uma opção. Ele pode ter feito a opção assim, ó, eu posso mostrar que as nações, elas possuem governantes deuses que interferem nela de uma forma, ou eu posso mostrar uma cidade pequena onde tem um deus que interfere. Entendeu? E que mostrando uma cidade pequena que tem um deus que interfere e comanda ela, eu demonstro como isso acontece em todas as cidades. Isso acontece em todas as nações, sabe? Como existe essa interferência, sabe? Pode ser que ele tenha optado por isso, assim. Faz sentido. Mas aí fica o questionamento, sabe? De onde saiu aquele cara? O cara que era o deus da cidade, sabe? Ele nasceu ali? Não, ele fala, ele foi um dos deuses, assim, que chegou em América por causa de um imigrante e ficou aí, e ele, tipo, fez um pacto com Odin, com Wednesday, e o pacto era esse, tipo, entregar as crianças pra ele, né? Porque... entendi. Entendeu? Ele não é um deus super forte, Sim. mas ele precisa de pequenos sacrifícios em algum tempo para se manter ali. Né? E aí em troca disso ele protege a cidade, né? Sim, exatamente. Isso lembra um filme um livro do Stephen King. Sim. Na verdade ele é o Anubis, ou um outro lá que esqueci o nome. Sabe? Eu suspeitei que é o deus dos mortos. Bem isso. Que lá pro final ele acaba se revelando, sabe? Tanto assim que algo que eu achei estranho, que eles sempre falavam também, que é de todas as cidades da região, né, do condado, ela era sempre a cidade mais frutífera, a que sempre tinha emprego, né, e eu achei muito estranho, né, o fato... E acho que travou. Tá ouvindo? Sim. Achei muito estranho o fato dessas crianças terem sumido, assim... Você meio que estava entendendo, e acho que isso que eu achei genial. Você entendia que estava acontecendo alguma coisa errada, mas você meio que só cai em si no final, quando ele explica mesmo. Achei isso muito legal, nessa parte. Nossa, então eu viajei grandão, porque eu fiquei assim, pô, onde tá aquela menina? Eu não achar ela, eu não desconfiei, cara, não desconfiei. Não, eu desconfiei de cara, assim, eu falei, não... Porque, lembram quando ele pega, nessa segunda parte, ele vai naquela biblioteca e ele pega sim, tem essa parte. Ele pega as minutas da cidade, que era tipo a história da cidade, e ele, de vez em quando, ele abre o livro para ler as minutas. E aí ele, tipo, vai vendo que antes dessa menina, sempre, regularmente, em tipo de cada 2 em 2 anos, ou de 1 em 1 ano, Eu acho que é todo inverno, né? Todo inverno. Eu acho que é todo uma ano. criança sumia, uma adolescente sumia. E aí eu já falei, não, então tem treta, alguma coisa, só não, mas assim, nunca imaginei que fosse o velhinho esse, não, o Hinselman, o nome dele, né? É porque os deuses novos, a impressão que dá é que eles são deuses que são adorados sem as pessoas saberem. Então assim, você não precisa de um sacrifício. Sim. E aí ele começa a apresentar deuses que fazem sacrifício, assim, é um novo estilo de Deus. Existem os deuses que é da TV, ele tá na dele, ele não sacrifica ninguém. A não ser as pessoas sacrificando tempos delas, mas a vida, eu não lembro dele ter apresentado de deuses que estão matando pessoas para que, a não ser nos contos, né, nos pequenos contos que tem que mostra isso, mas acho que foi por isso que eu não percebi. Mas eu lembro essa parte da questão da história da cidade, assim, na verdade começa a dar a entender mesmo. Mas bom, aí tem algumas partes aí dessa segunda parte que eu boiei, realmente eu não consegui entender muito bem dessas pequenas saídas que eu sei que enquanto ele estava aí, o Wednesday meio que estava tentando bolar o resto da resistência, né? Eles vão até para Las Vegas para pegar. Acho que é nessa segunda parte que eu acho uma parte muito bonita, que eles vão conhecer a Easter, né? A Páscoa. Vocês lembram dessa parte quando eles vão em São Francisco? Sim, sim. E a Easter tá sentada num parque comendo, né? Eu achei essa parte da Easter muito, muito interessante. A primeira vez que eu li o livro eu acabei não pegando muito, mas essa segunda parte
essa segunda vez eu achei muito interessante também quando ela tá lá no restaurante com eles, e assim, ela é uma deusa muito poderosa, né, a Easter. E aí ela fala assim, todo ano fazem uma festa pra mim e todo mundo me adora e tal. Mas ela pergunta à garçonete, mas realmente você sabe quem é? Você... assim, é uma coisa meio que automática, entendeu? Todo mundo celebra a Páscoa, mas muita gente não sabe realmente qual é o significado. Eu achei bem legal essa analogia que o Gaiman fez. Agora deixa eu ver se eu entendi, cara. O Matt Sweeney tá perto de morrer, ele questiona o Shadow se ele entendeu quem é o Wednesday. Sim, essa parte é bem interessante mesmo. Foi aí que eu comecei a desconfiar um cadinho só do Wednesday, mas assim, um pouco. Falei... exatamente, tipo, eu fiquei com medo de desconfiar, porque pra mim a luta deles, dos deuses antigos, seria uma luta assim, de que todos estavam por dentro do que estava acontecendo, não tinha nada escondido. Então assim, foi aí que eu percebi, realmente acho que o Wednesday meio que queria que o Matsui morresse, não sei, eu percebi aí que teve um problema aí dos dois, um altercado. É como se o Shadow estivesse negando que o Wednesday ele não tivesse muito certo. E o Matt Sweeney chega e fala, olha, você sabe quem é esse cara? E sei lá, porque assim, por que ele perguntou isso, né? No livro fala que ele tava meio que doidão mesmo, meio chapado, mudava de ânimo, falava uma coisa, depois falava outra. Mudava de assunto abruptamente. Você não leu até o final, né? Porque no final isso meio que fica claro, né? Que no final das contas era todo um plano de Odin com Loki para eles manterem o poder deles. Sim. Então era toda uma coisa assim de que eles meio que usaram todo mundo. Sempre tudo foi um grande plano de fantoches para eles terem o poder permanente aí deles. Uhum. É que eu até coloquei na planilha lá, logo que eu comecei a ler o livro, comentou com bom Gaiman nessas coisas, que o Wednesday, né, vem de Wednesday, que é o dia de Odin. Ele tá no avião lá, mas ele fala, o Shadow fala, quem é o senhor? Ele, hoje é meu dia, mas pelo quanto que tá trovejando, podia ser quinta-feira, porque tá é Thursday, né? Thursday, dia de Thor. Então em inglês isso faz muito sentido aí. Mas pro Shadow não faz o menor sentido, ele não sabe o que ele tá americano, né? Mais pra frente as coisas vão acontecer. Só um deus grego lá que ele gostava. As coisas vão acontecendo, depois que ele passa no carrossel, que ele conhece o Anansi lá, aquela viagem toda de ácido, e o cara não se liga que ele realmente tá no meio essa parte do carrossel, e foi aí que ele cai em si, né? Que ele até mais ou menos, ele não quer muito que aceitar essa soltura, né? Ele até chama o Odin pelo nome, fala Odin, aí... Agora essa parte pergunta, como que vocês tocaram nesse tema? Não sei se tá na segunda parte ou na primeira. Acho que tá na primeira ainda, mas enfim. Eu acho que é na primeira. Tá na primeira ainda. Eles estão na cabeça, né, do Odin. É o que o Anansi diz lá. Ele até pergunta, a gente tá na cabeça de Odin? E ele fala assim, mais ou menos, né? A gente tá dentro de um salão que pertencia a ele. Né? Essa parte eu boiei legal nessa parte. É a primeira vez e até na segunda também. Até a segunda vez que eu li, eu boiei um pouco. Eu acho que a gente tem que estar na cabeça do Neil Gaiman pra entender aquilo ali, cara. Não sabe que essa Casa da Rocha, ela existe de verdade, né? Assim, o livro, muita parte do livro, né? Muitos pontos do livro eles realmente existem. E o Gaiman, ele passou o tempo que ele estava escrevendo no livro, ele visitou vários lugares que ele cita no livro. Sim. Eu acho que tem até uma advertência e avisou os leitores no começo por conta disso. Ah, sim. Essa parte aí da Casa da Rocha eu acho interessante quando eles botam aquela moeda na cigana que vem tipo um biscoitinho da sorte e vem um papel dizendo tal pai, tal filho. Então ele, bem no começo do livro, ele já dá
uma dica que os dois são filhos, né? Em toda. Aí só percebe quem lê 2 vezes, né? Isso é verdade, né? Mas é um secretismo louco também essa cigana, né? A cigana que dá biscoitinho da sorte. Bom, e Não é bem biscoitinho, não. Acho que é um bilhete Sim, um lá, bilhetinho. mas é uma cigana mecânica, né? sim. Isso aí tem muito em filme dos anos 80. E a terceira parte já fica. I hurt easy, I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. E a terceira parte já fica muito legal, assim, eu acho que já é meio que o ápice, né? Depois que o Wesley é morto e o Shadow faz a vigília, basicamente essa que é a terceira parte de o finalzinho na Batalha dos Deuses Antigos com os Novos na Montanha da Pedra, na Cidade de Pedra, né? O que eu acho legal nessa terceira parte é que eles fazem, o Sheldon tá lá na árvore, né, e eles chamam a Easter para ressuscitar ele, né? E assim, eu acho que a analogia com a ressurreição de Jesus Cristo, né? Primeira vez eu não consegui pegar. É verdade. E eu achei legal Essa isso. analogia é porque assim, um filho, né? Que se sacrifica e na árvore do tempo. Era a árvore do tempo, né? O nome da árvore? Esqueci. Árvore do mundo. Árvore do mundo, Árvore do mundo, isso. Na árvore do mundo, um filho que se sacrifica na árvore do mundo e é ressuscitada pela Páscoa, né? Muito, muito alegórico. Cara, eu tô achando que vai ficar muito bom esse livro, não vou tomar esse spoiler. Cara, é melhor tu sair então, hein? Você veio pela sua conta e risco, cara. Esse livro que você falou. Bom, mas nessa parte aí tem umas partes aí interessantes, por exemplo, a questão do sacrifício aí muito interessante, e essa parte quando ele já morre e vai para o submundo, é muito legal, que é quando ele já se encontra de novo com vários deuses, com o Ibis, e ele tem que sacrificar 3 coisas dele que agora eu não tô lembrando, não sei se vocês lembram. Eu lembro que é o coração e o nome, a outra coisa eu não lembro. A terceira eu também não lembro, não. Coração? Mas eu esperava mais aquele pedaço, sabe? Eu, sei lá, esperava alguma grande revelação, mas no final das contas, não disse nada que não soubesse naquele ponto já, sabe? A revelação maior foi que ele é filho do Ernest. Ele é filho, sim, essa... Mas a gente fica sabendo naquele pedaço? Não, esse já é na terceira parte, né? Eu acho que sim. Mas só quando ele morre que a gente sabe ou é antes? Não, é depois, quando ele já ressuscita e vai pra montanha. Sei lá, eu acho que eu acabei adivinhando, porque não foi a surpresa quando ele se apresenta como filho do Odin, sabe? Não, ele sabe quando ele tá lá no submundo. É verdade, que ele lembra. Ele vê uma visão do Ernest com a mãe dele. É verdade. Tipo numa dança, assim. Sim, é verdade. Essa parte é muito legal também, quando ele vê. Cara, uma das coisas que eu mais gostei aí dessa última parte já é quando você já sabe que tudo tinha sido um plano, né, do Odin, que o Loki era o senhor War, né, o grande capanga lá. Eu achei muito interessante a filosofia aí que eu acho, né, que eu interpretei assim, que o Gaiman quis trabalhar, que é essa questão de como meio que a sociedade sempre foram manipuladas, né, por esses deuses, né, pela idolatria, e que no final das contas sempre tudo vai ser para que essas pessoas aumentem o poder deles, no caso, né? E como eles usaram todas
todos os outros deuses, tanto os novos quanto os antigos, para poder aumentar esse poder, né? Porque no final das contas, essa carnificina que ia ser toda aquela guerra era para aumentar o poder deles, né? Porque o Odin se alimenta de quê? O Odin se alimenta de sangue, né? De confusão. O Odin se alimenta dos sacrifícios em nome dele, né? Então por isso que eles iam dedicar aquela batalha a Odin. Isso. E Loki é o deus do caos, né? Então o caos, só aquele caos ali já era suficiente. Achei muito, muito interessante. Tem uma parte interessante nessa parte aí da árvore, é porque isso o livro não fala, mas eu pesquisei que na verdade o Shadow ele é Balder, né? Que é o filho, não sei se vocês chegaram a pesquisar isso. O Balder é filho de Odin com Frigga. E o que acontece? Frigga, ela fez um acordo com todos os deuses, né? Por isso que todo mundo protege o Shadow. Lá, quando ele tá. Vocês podem até jogar Balder no Wikipedia que vai aparecer. Então a Frigga, ela percorreu o mundo todo, fez acordo com todos os deuses para proteger o filho dela, o Odin, porque ele tinha uma fraqueza que eu não lembro agora qual é. E só que ela só não fez um acordo com uma planta, com uma árvore. Então é por isso que aquele cara ele vai lá para pegar um galho da árvore, porque a árvore é a única coisa que pode matar o Balder. Mas peraí, eu tenho duas perguntas. Mas o Shadow é o Balder no sentido de que, tipo assim, ele é a encarnação atual do Balder entre as divindades, ou ele, dentro da história, faz um paralelo com o Balder da mitologia? Faz um paralelo com o Balder da mitologia. Entendi. Porque durante o livro inteiro eu fiquei pensando, cara, durante o livro inteiro não, mas do meio do livro pra frente eu pensei, esse cara deve ser algum deus que por algum motivo esqueceu quem ele é, sabe? Ele é um deus, né? Só que o livro não fala qual é o deus. Não, mas essa aqui é a questão, se ele é um deus dentro da história ou se ele faz um paralelo com um deus fora da história, sabe? Que não aparece. O que eu entendi no final é que ele é um semideus, sabe? Ele é o filho de Odin com uma humana aleatória. Agora o Neil Gaiman publicou agora há pouco, né, um livro sobre mitologia nórdica. De repente aí ele aprofundiza mais, né? Cara, mas assim, achei muito interessante essa quando ele já descobre a trama toda, o papel que a Laura teve, né, de ajudar aí esse desenlace, desenvolvimento dela, muito interessante também. Bom, depois, já no final, já no epílogo, né, ele se reencontra com Odin. Esse cara que ele encontra na Islândia é o Odin? O que eu entendi do livro que assim, existe várias representações do mesmo Deus, exatamente. Então ali já é um outro Odin, de outro lugar. Assim, como ele está nos Estados Unidos, então os imigrantes que chegaram, eles criaram toda aquela crença em cima de um Deus. Muito interessante isso. Representação ali nos Estados Unidos, quando ele vai para a Islândia, tem uma representação de algum imigrante que foi para lá e levou diferente. E, cara, eu achei muito legal também essa questão, quando ele já descobre todo o problema aí da cidade, quando ele vai lá no carro e vai... Eu só não entendi como que ele fez o link, do tipo, já sei onde que estão as crianças. Essa parte aí eu não entendi muito bem, não. Como que ele fez esse link, que ele estava conversando com o Sr. Ibis e ele lembrou, eu tenho... Então, na versão impressa que eu tenho, ele tem lá no final, tem a nota do tradutor, ele até explica, mas mesmo ele explicando, eu não consegui entender, porque o que acontece, quando ele tá na árvore, eu não lembro dessa parte, mas parece que ele recebe a visita do Ganesha, que acho que é aquele deus em forma de elefante. De elefante, sim. Então, por algum motivo, o ratinho some dentro da tromba do elefante.
E aí tem um trocadilho que ele associa aquele elefante, na verdade não é um elefante, é o porta-mala do carro. Ele, de repente, Então, ali, foi um trocadilho de palavra? Foi um trocadilho de palavra. Tá, eu até posso mandar, porque eu lendo aqui vai ficar meio... Eu não entendi, então não vou conseguir explicar, mas eu não sei se vocês têm a versão impressa, mas eu posso tirar uma foto e mando para vocês essa parte. Até porque também acho que tem a ver com um negócio de baú, né? Uma coisa assim. Isso mesmo, que o Anansi ele abre um baú e nessa hora que ele faz a associação, que o ratinho ele some dentro da tromba do Ganesha e na mesma hora o Anansi abre o baú. Aí ele fala, a tromba é o baú e o baú é o porta-mala do carro. É mais ou menos isso que eu entendi. Isso aí. Mas isso aí só tá lá na nota do tradutor, mas eu mando pra vocês. Teve uma coisa que eu fiquei pensando também, depois que eu acabei de ler o livro, que quando o Shadow morre, ele tem aquele processo todo lá no submundo, né? E aí ele encontra a Basti e ela fala que ele tem 3 caminhos. Sim. Um caminho ele vai encontrar a morte, um caminho ele vai encontrar satisfação, alguma coisa assim. Sabedoria. E o terceiro... Não, sabedoria e o terceiro é satisfação, eu só esqueci a ordem. E aí, qual dos 3 vocês acham que ele pegou? Foi o da morte mesmo? Na verdade tem um caminho... Não, ele escolhe um caminho que é o caminho do vazio, entendeu? Que eu entendi. Vazio? Assim, ele não quer ir nem pro paraíso, nem pro inferno, é um caminho que... Sim, mas isso é lá no final, antes disso. Sim, ele tem uma outra... Acho que foi da morte, cara. Da morte, porque ele acaba morrendo depois. Pra mim foi o da morte, porque tanto assim que tem essa parte termina falando assim, e aí ele entrou num escuro, onde não tinha mais nada. Só que o mais estranho é que acho que depois desse escuro, ele meio que se encontra de novo com aquele cara, esqueci o nome, eu até escrevi aqui, ele se encontra com o Whiskey Jack, lembra? Não sei se vocês se lembram. Eu lembro que é o índio, né? Depois que ele morre, pra mim, ele esqueci completamente dele. Depois que ele morre, ele vai para esse lugar, que é como se fosse... Porque esse submundo deveria ser o quê? Um purgatório, porque ele não estava morto ainda, né? Pra mim foi uma coisa assim. Eu acho que era um entremundos. Exatamente. E aí depois ele vai pro céu, mas aí como a Esther ressuscita ele... Mas eu acho que foi o caminho da morte mesmo. Entendi. Eu acho que eu interpretei assim. É coerente. Mas eu tive uma impressão muito estranha no final do livro inteiro, sabe? Porque, sei lá, no meio do livro, quando a coisa estava se construindo, sabe? Que ia ser uma guerra entre os deuses novos e os antigos, eu falei, cara, deu um estalo na minha cabeça que eu falei, essa é uma luta perdida para os deuses antigos, sabe? Porque uma hora ou outra eles vão ser ultrapassados e vão ser esquecidos. O livro, sei lá, é meio nihilista, sabe? Ou sei lá o que. Sabe? Não faz sentido o livro terminar desse jeito. Mesmo se os deuses vencerem, vai ser uma vitória parcial. E eu fiquei naquela... no final vai ter que ser outra coisa que eu não sei o que é, sabe? Sim. Quando o Wednesday morre, sabe? Eu falei, cara, vai começar a dar ruim agora, vai ser tipo Game of Thrones, sabe? Vai terminar tudo na merda. Eu gostei desse reviravolta do final, que ele, assim, no final das contas era toda uma jogada aí deles. Sim. Achei legal que o Wednesday ele já meio que antecipa isso com aquelas 2 historinhas que ele fala pro Shadow, né? Vou até falar aqui com essas historinhas do cara que eram 2 amigos, que conta a história do violino e das joias. Não sei se vocês lembram. Sim, eu lembro. Ele fazia um trapaço enganando as pessoas, né? Meio que ele já tá anunciando o que eles estavam fazendo. Sim, esse que é o negócio, sabe? Eu não achei ruim. Eu só me senti desconfortável por algum motivo, sabe? Porque eu não posso dizer que é ruim, porque ele tá o livro inteiro preparando você pra... Falando o livro inteiro, cara, entendi. O Odin, ele é um sacana, sabe? Ele tá o tempo todo enrolando as pessoas. Então, essa história toda que você tá ouvindo, isso é tudo mentira, e no final você vai ver qual é a mágica, sabe? Por que você tá o tempo todo sendo... como é que fala? Distraído com a mão esquerda, enquanto a mão direita faz o truque com moeda. Você se sentiu desconfortável com esse tipo, com essa traição do Odin, então? Eu não sei se eu me senti desconfortável disso, porque quando ele morreu, eu falei, cara,
ele não pode morrer agora, sabe? Porque um pouco antes, ele morreu de verdade, tudo bem, mas eu sei que ele vai voltar, porque um pouco antes o Neil Gaiman ele coloca na nossa cabeça de que quando os deuses morrem, eles ainda podem voltar, sabe? Eles meio que recuperam a energia e tomam uma nova identidade, Sim, vamos dizer eu assim. compartilho um pouquinho disso, eu me senti um pouco desiludido também, assim, acho que... Então é uma sensação que eu não sei explicar, sabe? Não foi que o final foi ruim. Sim, eu entendo. E nem que o final foi inesperado, sim, mas... eu entendo, eu me senti um pouquinho desiludido estranho. também, porque eu achei que, tipo, beleza, a batalha dos deuses antigos com os deuses novos. Então eu achei que, tipo, ele ia explorar essa questão de como, sei lá, conceitos velhos nunca vão ser... Olha a viagem. Conceitos velhos nunca iam ser ultrapassados por coisas novas, né? Que tinham sua importância, sua valorização. E no final das contas não é nada disso, né? Era toda uma... Eu me senti um pouco desiludido com isso, né? Com o Wesley. Eu achei que ele era um cara mais assim, que estava realmente preocupado com os outros deuses, né? Eu acho que a parada também é que, fazendo essa meta-narrativa que eu tô construindo a noite inteira, o livro inteiro é um truque de uma moeda saindo do lugar nenhum, sabe? Então, excelente. É meio que... Eu acho que um pouco essa sensação que eu tive, sabe? Eu vi o truque sendo construído e eu falei, ele não vai me enganar, ele me enganou de alguma forma, excelente, sabe? Muito bom isso aí. E uma coisa que eu tava pensando depois sobre os deuses que aparecem nos livros é que é como se a gente estivesse vendo, tipo, a terceira divisão dos deuses, sabe? Os deuses poderosos de verdade que não estão sendo esquecidos, eles não aparecem em momento nenhum no livro, sabe? A gente vê, sei lá, a mitologia nórdica, a mitologia hindu, vê os deuses novos que estão com medo de ser esquecidos, como os outros foram esquecidos, mas os grandes poderes espirituais, vamos dizer assim, daquele universo, a gente não encontra em momento nenhum, sabe? Não encontra, sei lá, o deus cristão, a versão dele do Neil Gaiman, ele não aparece em momento nenhum. O pessoal da mitologia grega não aparece, sabe? Porque eles todos ainda são cultuados. Sim. Que eu me liguei muito nisso, porque não sei se vocês já leram Sandman, que é uma história em quadrinho do próprio Neil Gaiman. Quero muito ler. Eu já li. E aí no Sandman também tem essa ideia, sabe? Que os deuses eles são uma espécie de construtos simbólicos da humanidade. Que eles existem enquanto tem gente existindo para adorar eles. E aí tem uma parte lá no Sandman que tem uma disputa entre os deuses que só aparecem os caras que estão fracos de poder, sabe? Precisando juntar seguidores. E aí quando eu comecei a ler o livro eu já estava com essa ideia na cabeça e eu acabei percebendo isso, sabe? Que a gente só vê os caras que estão sendo esquecidos. Os importantes de verdade não aparecem. E aí é interessante, sabe? A gente vê meio que os fundos da coisa, sabe? Não o pessoal que tá lá na frente que todo mundo conhece. De 1 a 5, a nota que vocês dariam. Pode ser quebrado. Cara, eu dou acho que 4,5 por livro. 4,5, por quê? Tem que ser com justificativa. Não, assim, eu não sou muito fã de livro de fantasia, eu gosto mais de ficção científica, mas esse dos poucos que eu li de fantasia, esse é o que mais gostei. E assim, eu gosto desse plot twist que tem no final, entendeu? Eu acho que se ele terminasse só com a batalha entre os deuses, talvez acho que não ia ter tanta graça, porque a gente veio se preparando para isso desde o início do livro, entendeu? Grande coisa, né? Então simplesmente ia acabar do jeito que a gente esperava. E esse plot twist eu acho que é uma surpresa para todo mundo, entendeu? Acho que ninguém, assim, pode ser que alguém até imaginava que ia acabar assim, mas eu acho difícil alguém ter sacado isso antes, entendeu? E assim, é um livro que eu acho muito legal, essas analogias que eles fazem com essas referências aos deuses nórdicos, a questão lá o cristianismo também tem um pouco. E assim, é um livro bem legal. Eu não dou 5 porque, assim, como já foi falado, tem algumas partes, assim, a segunda parte de Lake City cai um pouco o ritmo. Talvez ficou um livro em alguns momentos um pouco chato, assim, entendeu?
Mas acho que 4,5 boa nota. Show. E aí, Isaac? Eu tava pensando nisso hoje, mas porque há meus problemas, são problemas que não diminuem a qualidade deles, sabe? Eu acho que é porque eu, durante muito tempo, ouvi falar sobre esse livro, sabe? O Neil Gaiman escreveu um livro muito bom, não sei o que, ganhou vários prêmios. E aí, quando eu li o livro, eu esperava uma coisa que ia explodir minha cabeça, sabe? Que não, eu nunca li nada como isso antes. Também mas ele faz, acho que ele faz às vezes uma coisa que talvez seja mais difícil, que é contar aquela história que todo mundo já conhece. Sim. Só que ele conta a história do jeito quase perfeito, sabe? Porque ele tá tá o livro inteiro mostrando pra você, na sua cara, o que vai acontecer, sabe? É um livro 4,5, sabe? Que falhas, mas que é super recomendado pra qualquer um, sabe? Eu também dou 4,5 pro livro, eu acho que exatamente por isso. Também esperava assim, um livro que tipo, ia explodir minha cabeça, eu acho que essa é a expressão boa. E também não sou assim, não sou muito chegado a livros de fantasia, né? Eu gosto mais de novelas, assim, romance, eu gosto muito. Mas eu gostei muito, eu gostei bastante da filosofia que ele desenvolveu, da questão do esquecimento dos deuses. Gostei muito porque ele valorizou um conhecimento que é bem desvalorizado hoje na nossa sociedade, né? Essa questão do conhecimento religioso. Acho muito, muito, muito interessante isso. Que é uma via, né? É uma via de conhecimento, é uma via de entender o mundo. Por isso que eu gostei muito do livro. Como as pessoas usam a religião para entender o mundo, né? Verdade. Galera, show falar com vocês. Valeu, um abraço. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.